Depois de uma noite exaustiva, ela caiu nos braços de quem menos esperava. E naquele sussurro urgente, algo dentro dela mudou para sempre. Se você gosta de histórias como essa, não deixe de se inscrever neste canal. Postamos todos os dias. Continuando. Sofia sempre detestou eventos como aquele. O Hotel Palácio Estoril, em Lisboa, estava transformado numa exibição de vaidade, onde diamantes competiam com sorrisos forçados e onde o perfume Chanel número 5 não conseguia disfarçar o cheiro do dinheiro sujo que circulava pelos corredores. Ela ajustou o vestido preto simples que havia comprado em uma loja de departamento, sentindo-se completamente deslocada em meio àqueles trajes de grife que custavam mais do que seu salário de 6 meses. Relaxa, Sophie, é só uma noite, murmurou Tiago, seu sócio no escritório de contabilidade, enquanto ajeitava a gravata emprestada. Precisamos estar aqui. Metade dos nossos clientes vai aparecer e networking ainda é fundamental para pequenos escritórios como o nosso. Sofia suspirou, observando a decoração exuberante do salão principal. Lustres de cristal boêmio pendiam do teto como estrelas capturadas, refletindo a luz sobre mesas cobertas de tecido dourado e arranjos de orquídeas brancas que provavelmente custaram mais do que ela ganhava em uma semana. A orquestra tocava música clássica, enquanto garçons vestidos de smoking circulavam oferecendo champanhe francês em taças de cristal. Eu sei, Tiago. Só não consigo entender como essas pessoas conseguem gastar tanto dinheiro em uma festa quando há tanta gente passando necessidade lá fora. Ela aceitou uma taça de champanhe, mais para ter algo em que ocupar as mãos do que por vontade de beber. Era o baile beneficente da Associação dos Empresários de Lisboa, um evento anual onde a elite financeira se reunia para ajudar instituições de caridade, mas que na prática servia mais para exibir poder e fazer negócios. Sofia havia crescido na periferia de Lisboa, filha de uma costureira e de um mecânico, e havia conquistado sua formação em contabilidade através de muito estudo, trabalho noturno e determinação. Ver aquela ostentação a deixava desconfortável, mas sabia que precisava estar ali se quisesse expandir o pequeno escritório que dividia com Tiago. Boa noite, Sofia. A voz grave e familiar a fez se virar. Era Pedro Teixeira, dono de uma cadeia de farmácias e um dos clientes mais importantes do escritório. Boa noite, Sr. Teixeira. Como está? Bem, bem. Queria apresentar vocês ao Dr. Daniel Costa Pereira. Pedro gesticulou para o homem ao seu lado. Ele é o novo CEO da Pereira em Associados. Assumiu a empresa do pai recentemente. Sofia ergueu os olhos e sentiu o ar faltar em seus pulmões. O homem à sua frente era alto, com cerca de 35 anos, cabelos escuros penteados com precisão e olhos castanhos que pareciam penetrar diretamente em sua alma. Vestia um smoking impecável, que claramente havia sido feito sob medida, e carregava uma presença que fazia as pessoas ao redor automaticamente se afastarem um pouco, como se reconhecessem instintivamente que estavam diante de alguém poderoso. Prazer, fé em conhecê-la, disse Daniel estendendo a mão. Quando ela aceitou o cumprimento, sentiu uma eletricidade percorrer seu braço. Os olhos dele se demoraram nos dela por um momento mais longo que o protocolar. O prazer é meu, respondeu Sofia, tentando manter a voz firme apesar do nervosismo súbito. Daniel Costa Pereira. Ela conhecia o nome, claro. Quem trabalhava no setor financeiro de Lisboa não conhecia? A Pereira em Associados era uma das maiores consultorias jurídicas e financeiras do país, com clientes que incluíam grandes corporações e até mesmo órgãos governamentais. Quando o patriarca da família, Dr. Manuel Pereira, havia falecido, no ano anterior, todos especulavam se o filho conseguiria manter o império. Pelos comentários que circulavam no mercado, Daniel não apenas mantivera a empresa, como a expandira de forma impressionante. Sofia tem um escritório de contabilidade muito eficiente, comentou Pedro. Trabalha com pequenas e médias empresas, mas com uma qualidade de serviço que muitas das grandes consultorias não conseguem oferecer. Interessante, murmurou Daniel,
sem tirar os olhos de Sofia. E você gosta do que faz? A pergunta a pegou desprevenida, não pela questão em si, mas pela forma como ele a fez, como se realmente quisesse saber a resposta, não apenas cumprindo o protocolo social. Gosto, sim. Há algo satisfatório em organizar números, encontrar soluções para problemas complexos, ajudar empresários a entenderem melhor suas finanças. Sofia percebeu que estava falando com mais entusiasmo do que pretendia, principalmente quando são pequenos empresários que estão lutando para crescer. É como se eu pudesse fazer parte dos sonhos deles, sabe? Daniel sorriu, e foi a primeira expressão genuína que ela viu nele desde que chegara ao evento. Entendo perfeitamente. Há uma diferença entre trabalhar apenas pelo dinheiro e encontrar propósito no que fazemos. Pedro foi chamado por outros conhecidos e se afastou, deixando Sofia e Daniel sozinhos. Deveria ter sido um momento constrangedor, mas por algum motivo não foi. Posso lhe fazer uma confissão, disse Daniel, aproximando-se um pouco mais para que pudesse falar em tom mais baixo. Sofia assentiu, curiosa. Eu detesto esses eventos. Venho porque é obrigatório, porque faz parte do papel que preciso desempenhar, mas... Ele pausou, olhando ao redor do salão. É tudo muito artificial. As pessoas aqui não se importam realmente com caridade ou com ajudar o próximo. É tudo sobre aparências, sobre quem tem o relógio mais caro ou a esposa mais nova. A honestidade dele a surpreendeu. Por que está me contando isso? Mal me conhece. Talvez seja exatamente por isso. Ou talvez seja porque, desde que chegou aqui, você é a primeira pessoa que vejo olhando ao redor com a mesma expressão que eu tenho. Daniel tomou um gole de uísque. Desconforto misturado com necessidade. Sofia riu, uma risada espontânea que a surpreendeu. É uma leitura muito precisa da situação. Sou treinado para ler pessoas. Faz parte do trabalho. Os olhos dele brilharam com humor. Mas posso tentar ler você um pouco mais? Pode tentar. Daniel a estudou por um momento, como se estivesse decifrando um enigma. Você cresceu sem muito dinheiro, mas sempre foi a mais inteligente da turma. Estudou muito, trabalhou duro, conquistou tudo sozinha. Tem orgulho do que construiu, mas às vezes se sente deslocada em ambientes como este, porque seu sucesso não veio acompanhado da arrogância que parece ser obrigatória nestes círculos. Sofia arregalou os olhos. Como você... Acertei? Assustadoramente bem. Ela tomou um gole de champanhe, tentando processar como um estranho havia conseguido ler sua vida com tanta precisão. Minha vez? Por favor. Sofia o observou cuidadosamente. Daniel tinha a postura confiante de quem nascera em berço de ouro, mas havia algo em seus olhos que sugeria peso, responsabilidade. As mãos eram bem cuidadas, mas não delicadas. Havia pequenas marcas que indicavam que ele não era apenas um herdeiro decorativo. Você assumiu a empresa muito jovem, provavelmente mais cedo do que planejava. O peso da responsabilidade é enorme, porque não é só uma empresa, é um legado familiar. Todos esperavam que você falhasse, então você trabalha o dobro do que qualquer pessoa deveria trabalhar para provar que merece estar onde está. Sofia pausou, notando como a expressão dele havia mudado. E você se sente sozinho, muito sozinho. Porque quando se tem o poder que você tem, é difícil saber se as pessoas gostam de você ou apenas da sua posição. O silêncio que se seguiu foi carregado. Daniel a encarou por um longo momento antes de falar. Impressionante. Você deveria considerar uma carreira em psicologia. Números são mais previsíveis que pessoas, respondeu Sofia. Pelo menos era o que eu pensava antes desta noite. A orquestra começou a tocar uma valsa e casais começaram a se dirigir para a pista de dança. Daniel estendeu a mão para Sofia. Posso ter esta dança? Sofia hesitou. Dançar com ele significava entrar completamente naquele mundo, mesmo que por alguns minutos. Significava aceitar que havia algo acontecendo entre eles, algo que provavelmente não deveria estar acontecendo. Eu não danço muito bem, admitiu. Eu conduzo, disse Daniel, com um sorriso que fez o coração dela acelerar. Na pista de dança,
Ele a guiou com segurança e gentileza. Sofia se surpreendeu ao descobrir que conseguia acompanhar seus passos perfeitamente, como se tivessem dançado juntos muitas vezes antes. Como aprendeu a dançar tão bem? Perguntou enquanto ele a fazia girar elegantemente. Aulas obrigatórias na infância. Minha mãe insistia que um cavalheiro deveria saber dançar. O tom dele era divertido. E você? Disse que não dança bem, mas está mentindo. Minha avó. Ela adorava música e me ensinou alguns passos básicos quando eu era criança. Dizia que toda mulher deveria saber se mover com graça. Sofia sentiu uma pontada de saudade. Ela morreu quando eu tinha 15 anos. Sinto muito. Obrigada. Ela ficaria orgulhosa de me ver aqui hoje, acho. Sempre dizia que eu chegaria longe. Eles dançaram em silêncio por alguns momentos, perdidos na música e na proximidade. Sofia podia sentir o perfume sutil dele, algo caro, mas não exagerado, e a firmeza de suas mãos. Quando a música terminou, nenhum dos dois se afastou imediatamente. Tem fome? Perguntou Daniel. Um pouco. Que tal sairmos daqui? Conheço um lugar que serve a melhor comida italiana da cidade. E é bem mais silencioso que aqui. Sofia olhou ao redor. Tiago estava envolvido em uma conversa animada com potenciais clientes e acenou para ela quando notou seu olhar, sinalizando que estava tudo bem se ela se afastasse. Por que eu sairia com você? Perguntou, mas havia mais curiosidade do que resistência em sua voz. Porque você está tão cansada quanto eu desta encenação. Porque há uma chance de termos uma conversa real longe de toda essa... Ele gesticulou para o salão, performance. Sofia sabia que deveria dizer não. Sabia que havia uma diferença enorme entre os mundos deles, que provavelmente nada de bom poderia sair daquilo. Mas havia algo nos olhos dele, uma sinceridade que a fazia querer descobrir quem Daniel Costa Pereira realmente era quando não estava representando o papel de CEO poderoso. Está bem, disse finalmente, mas eu dirijo minha própria vida até lá. Daniel sorriu. Eu não esperaria menos. O restaurante italiano ficava em um prédio antigo no bairro Alto, longe do glamour do Chiado, onde havia acontecido o baile. Era pequeno, aconchegante, com mesas de madeira rústica e velas que criavam uma atmosfera íntima. Daniel claramente era conhecido ali, pois foram conduzidos a uma mesa reservada nos fundos, longe dos outros clientes. Venho aqui desde a faculdade, explicou Daniel enquanto se sentavam. Dom Giuseppe, o dono, é siciliano de verdade. A comida é exatamente como a que ele comia na infância. Durante o jantar, conversaram sobre tudo. Livros, filmes, viagens, sonhos. Sofia descobriu que Daniel havia estudado Direito na Universidade de Lisboa e fizera mestrado em Harvard, mas que seu sonho secreto sempre fora ser arquiteto. Ele descobriu que ela tocava violão nas horas vagas e que escrevia contos, embora nunca tivesse mostrado para ninguém. Por que não publica? Perguntou Daniel, depois que ela mencionou sua paixão pela escrita. Medo, principalmente, e falta de tempo. O escritório consome muito da minha energia. Posso ler algum dia? Sofia riu. Talvez, se você me prometer não rir. Prometo solenemente. Quando terminaram de comer, era quase meia-noite. Daniel insistiu em acompanhá-la até o carro, mas no estacionamento, Sofia se virou para ele. Obrigada pelo jantar, foi inesperado. No bom sentido, no melhor sentido possível. Eles ficaram parados ali, a poucos centímetros um do outro. Sofia sabia que deveria entrar no carro e ir embora, encerrar aquela noite como uma experiência interessante, mas que não deveria se repetir. Em vez disso, ouviu-se dizendo: Você quer subir para tomar um café? Moro aqui perto. Os olhos de Daniel se intensificaram. Você tem certeza? Não, admitiu Sofia, mas quero assim mesmo. O apartamento de Sofia nas Avenidas Novas era simples, mas aconchegante, decorado com móveis que ela havia comprado aos poucos, livros empilhados em prateleiras improvisadas e plantas que cuidava com carinho. Daniel olhou ao redor com curiosidade genuína. É exatamente como imaginei que seria, disse ele.
O que quer dizer? Acolhedor, real, como você. Sofia preparou café, enquanto Daniel examinava sua estante de livros. Ela estava nervosa. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto mexia o açúcar. O que estava fazendo? Aquilo ia contra todos os seus princípios, contra sua natureza cautelosa. Você está arrependida? Perguntou Daniel, como se pudesse ler seus pensamentos. Sofia se virou para encará-lo. Ele estava apoiado no batente da porta da cozinha, observando-a com uma intensidade que fazia seu coração acelerar. Deveria estar, respondeu honestamente. Mas não está? Não. Daniel se aproximou lentamente, dando a ela tempo para recuar se quisesse. Mas Sofia não recuou. Quando ele tocou seu rosto delicadamente, ela fechou os olhos, perdendo-se na sensação. Sofia, murmurou ele, sua voz rouca de emoção. Quando ela abriu os olhos, viu nele toda a vulnerabilidade que havia adivinhado existir por trás da fachada profissional. E então ele a beijou, e o mundo desapareceu ao redor deles. O que aconteceu nas horas seguintes foi intenso, avassalador, transformador. Não foi apenas físico, embora a química entre eles fosse inegável. Foi uma conexão emocional que nenhum dos dois esperava, uma entrega completa que os deixou mudados. Quando o sol começou a nascer, Sofia acordou aninhada nos braços de Daniel, ouvindo o som suave de sua respiração. Por alguns minutos, permitiu-se simplesmente existir naquele momento, saboreando a sensação de completude que nunca havia experimentado antes. Mas a realidade começou a bater à porta quando seu celular tocou, lembrando-a de que tinha uma reunião importante pela manhã. Cuidadosamente, saiu da cama sem acordar Daniel e foi tomar banho. Quando saiu do banheiro, encontrou-o acordado, observando-a com um sorriso suave. "Bom dia", disse ele, sua voz ainda rouca de sono. "Bom dia. Desculpe, preciso sair para uma reunião." Daniel se sentou na cama sem fazer movimento para se vestir imediatamente. "Sofia, sobre ontem à noite. Foi maravilhoso." Ela o interrompeu, tentando manter o tom leve. "Mas você não precisa dizer nada. Eu sei que foi apenas uma noite." A expressão dele mudou. "É isso que você pensa? Que foi apenas uma aventura de uma noite?" Sofia hesitou, não sabendo como responder. Uma parte dela desesperadamente queria que significasse mais, mas a parte racional sabia que homens como Daniel Costa Pereira não se apaixonavam por mulheres como ela. "Eu preciso ir", disse finalmente, pegando a bolsa e evitando olhar para ele. Daniel se levantou e a alcançou na porta do quarto. "Sofia, espera." Ela se virou e o que viu nos olhos dele a fez querer chorar. Não era indiferença, não era arrependimento, era algo muito mais perigoso. Era esperança. "Posso ligar para você?" perguntou ele, tocando gentilmente o braço dela. Sofia assentiu, não confiando na própria voz. Depois que ela saiu, Daniel ficou parado no meio do apartamento vazio, tentando processar o que havia acontecido. Em sua vida cuidadosamente controlada, onde cada movimento era calculado e cada decisão estratégica, Sofia havia sido um furacão inesperado. E pela primeira vez em anos, Daniel Costa Pereira se permitiu imaginar como seria abrir mão do controle total de sua vida. Durante os dias seguintes, Sofia tentou voltar à rotina normal, mas descobriu que era impossível. Daniel cumpriu a palavra e ligou no mesmo dia, sua voz carregada de uma ternura que ela não esperava de um homem com a reputação dele. "Como foi sua reunião?" perguntou ele, e havia genuíno interesse na pergunta. "Produtiva. Consegui fechar um contrato importante." Sofia estava em seu escritório, tentando manter a voz profissional enquanto Tiago trabalhava na mesa ao lado. "Que bom. Você falou sobre isso ontem, sobre como gosta de ver os sonhos dos seus clientes se realizarem. Deve estar feliz." O fato de ele ter se lembrado de um detalhe aparentemente pequeno da conversa a tocou mais do que deveria. "Estou sim. E você? Como foi seu dia?" "Cheio de reuniões entediantes, onde pessoas tentaram me convencer a investir em projetos questionáveis. Nada como a conversa que tivemos ontem."
Houve uma pausa. Sofia, eu gostaria de vê-la novamente. O coração dela disparou. Daniel, eu sei que você deve estar pensando que somos de mundos diferentes, que isso é complicado, mas não consigo parar de pensar em você, na forma como você vê o mundo, na sua honestidade. É raro encontrar alguém que seja simplesmente real. Sofia fechou os olhos, lutando entre a razão e o coração. Onde você quer me encontrar? Em algum lugar sem holofotes, sem pessoas que nos conhecem. Que tal o mercado da Ribeira no sábado de manhã? Podemos tomar café e comer pastel de bacalhau. A sugestão a fez sorrir. Era tão diferente do que esperaria de alguém como ele. Você frequenta o mercado da Ribeira? Minha avó costumava me levar lá quando eu era criança. É um dos poucos lugares em Lisboa onde ainda me sinto normal. Foi assim que começaram a se encontrar. Sempre em lugares discretos, longe dos círculos sociais de ambos. Daniel revelou-se completamente diferente da imagem pública. Era atencioso, engraçado, curioso sobre a vida dela. Mandava mensagens durante o dia perguntando como havia sido o almoço dela, se havia gostado do livro que ele recomendara, se estava cansada depois de um dia difícil no escritório. Boa noite, Sofia. Espero que tenha tido um dia menos estressante que ontem. Sonhei com você ontem à noite. Estávamos caminhando na praia em Cascais. Você estava rindo de algo que eu havia dito. Durma bem. D. As mensagens dele eram assim, carinhosas, detalhadas, íntimas. Nada como os textos secos que ela imaginava que um CEO enviaria. Daniel contava sobre sua rotina, sobre as frustrações do trabalho, sobre como a fazia querer ser uma versão melhor de si mesmo. Acabei de sair de uma reunião horrível, onde tive que demitir 15 funcionários. Odeio essa parte do trabalho. Continuo pensando nas famílias deles. Você tem um efeito estranho em mim. Está me tornando mais humano. Não sei se isso é bom ou ruim para os negócios, mas é definitivamente bom para minha alma. Sofia se pegou esperando ansiosamente por cada mensagem, sorrindo sozinha enquanto as lia. Tiago começou a comentar que ela estava diferente, mais leve, mais sorridente. Tem alguém novo na sua vida? Perguntou ele numa tarde de quinta-feira, enquanto revisavam os relatórios financeiros de um cliente. Por que pergunta? Porque você está radiante. E por que está olhando o celular a cada 5 minutos, como se estivesse esperando algo importante? Sofia corou. É complicado. Os melhores relacionamentos sempre são. Naquela noite, ela e Daniel se encontraram em um pequeno restaurante japonês em Alfama. Ele chegou antes dela e já havia pedido o saquê que ela mencionara gostar. Quando ela entrou, ele se levantou para cumprimentá-la, beijando delicadamente sua bochecha. Como foi seu dia? Perguntou ele depois que se sentaram. Melhor agora, respondeu Sofia, surpreendendo-se com a própria honestidade. Durante o jantar, Daniel contou sobre sua infância, sobre a pressão de crescer sendo o herdeiro de um império financeiro, sobre como havia perdido o pai cedo demais e assumido responsabilidades que ainda o assombravam. Às vezes acordo de madrugada pensando em todas as pessoas que dependem das decisões que tomo. Funcionários, clientes, investidores. É um peso que nunca diminui. E quando você era criança, o que queria ser quando crescesse? Daniel sorriu, um sorriso nostálgico. Veterinário, queria cuidar de animais abandonados. Tinha certeza de que construiria um abrigo gigante onde todos os cães e gatos de rua poderiam viver felizes. O que aconteceu com esse sonho? A realidade. Meu pai explicou com muita paciência que eu tinha responsabilidades maiores, que cuidar de uma empresa significava cuidar de milhares de famílias, que meus sonhos pessoais tinham que ficar em segundo plano. Sofia estendeu a mão sobre a mesa e tocou a dele. Nunca é tarde para resgatar partes de quem somos. Você acredita nisso mesmo? Acredito. Talvez não possamos ser exatamente quem sonhamos ser aos 10 anos, mas podemos encontrar formas de honrar aqueles sonhos. Daniel entrelaçou os dedos nos dela. Como assim? Você quer cuidar de animais? Que tal financiar abrigos?
Você tem o poder de fazer isso agora, de uma forma que talvez não pudesse fazer como veterinário. Pode ser o anjo da guarda de centenas de animais. Os olhos dele brilharam. Sabe de uma coisa? Nunca tinha pensado nisso dessa forma. É o que eu disse na primeira noite que nos conhecemos. Você é diferente do que imaginei, é muito mais humano. E você me faz querer ser ainda mais humano. Eles saíram do restaurante de mãos dadas, caminhando lentamente pelas ruas de Alfama. Era uma noite quente de março e havia famílias nas ruas, crianças brincando, o barulho reconfortante de uma cidade que não dormia. Posso confessar uma coisa? Disse Daniel parando sob um poste de luz. Sempre. Nos últimos 15 anos, desde que comecei a trabalhar na empresa do meu pai, eu nunca me permiti sentir o que estou sentindo por você. Sempre achei que relacionamentos eram uma distração, uma fraqueza, que não podia me dar ao luxo de ter. Sofia sentiu o coração apertar. E agora? Agora acho que estava apenas sobrevivendo, não vivendo. Você me fez lembrar da diferença. Eles voltaram juntos para o apartamento dela, e novamente a noite foi intensa, cheia de uma paixão que ia muito além do físico. Nos braços um do outro, conversaram até o amanhecer sobre medos, sonhos, sobre como a vida havia sido diferente para cada um deles. Minha maior fantasia quando era adolescente, confessou Sofia, era ter uma família grande, uma casa com quintal onde pudesse plantar flores, crianças correndo por todos os lados. Parece bobo, mas não parece bobo, parece perfeito. Daniel a puxou mais para perto. E por que não realizou essa fantasia? Primeiro porque estava focada em estudar, depois em construir uma carreira. E nunca encontrei alguém que quisesse construir isso comigo. A maioria dos homens que conheci queria uma mulher que fosse apenas decorativa. Você nunca seria decorativa. Você é essencial. A palavra ficou suspensa entre eles, carregada de significado. Mas foi na semana seguinte que as coisas começaram a mudar de forma sinistra. Sofia estava saindo do escritório numa tarde de quinta-feira, quando notou um carro preto estacionado do outro lado da rua. Não seria nada demais, exceto pelo fato de que o mesmo carro havia estado lá quando ela chegara de manhã, e quando saiu para o almoço. E agora novamente. Na sexta-feira, o carro estava lá de novo. Tiago, você notou aquele Civic preto que fica estacionado em frente ao prédio? Tiago olhou pela janela. Qual? Sofia se aproximou da janela, mas o carro não estava mais lá. Deixa pra lá. No sábado à noite, enquanto voltava para casa depois de mais um encontro com Daniel, Sofia teve a estranha sensação de estar sendo seguida. Pelo retrovisor, viu um carro manter a mesma distância atrás dela por várias quadras. Quando ela mudou de faixa, o carro mudou também. Quando ela dobrou uma esquina desnecessária, o carro a seguiu. O coração dela disparou. Acelerou um pouco, fazendo algumas conversões erráticas, e só relaxou quando chegou ao prédio dela, sem ver mais o veículo suspeito. Paranoia, murmurou para si mesma, enquanto subia de elevador. Mas na segunda-feira, o telefone dela tocou 3 vezes. A cada chamada, alguém atendia, mas não falava nada. Apenas respirava pesadamente antes de desligar. Daniel, disse ela quando ele ligou à noite, posso perguntar uma coisa estranha? Claro. Você contou para alguém sobre nós? Houve uma pausa longa. Não, por quê? Você contou? Só para o Tiago, e assim mesmo não dei detalhes. É que tenho tido a sensação de estar sendo observada. Pode ser paranoia, mas... Que tipo de observação? Sofia contou sobre o carro, sobre as ligações silenciosas. Do outro lado da linha, Daniel ficou quieto por um longo momento. Sofia, quero que você seja muito cuidadosa, está bem? Se notar qualquer coisa estranha, me liga imediatamente. Você acha que tem a ver conosco? Não sei, mas no meu ramo de trabalho sempre existem pessoas interessadas em encontrar pontos fracos, formas de chantagear ou pressionar. Pode ser só coincidência, mas eu nunca perdoo a mim mesmo se algo acontecer com você. A ligação terminou com Sofia ainda mais preocupada. Nos dias seguintes,
Ela redobrou a atenção, mas os sinais estranhos pareceram diminuir. O carro desapareceu, as ligações pararam. Ela começou a relaxar, pensando que havia mesmo sido paranoia. Foi numa tarde ensolarada de abril que a bomba explodiu em sua vida. Sofia estava organizando os documentos de um novo cliente quando a campainha do escritório tocou. Tiago havia saído para uma reunião, então ela foi atender pessoalmente. Um homem de meia-idade, vestindo terno cinza e carregando uma maleta de couro, estava parado na entrada. Tinha a aparência formal e séria de um funcionário público. Sofia Oliveira Santos? Sou eu. Sou o oficial de justiça André Soares. Tenho uma intimação para a senhora. Sofia sentiu o sangue gelar. Intimação? A senhora está sendo convocada como testemunha no caso número 2024 LX 0847, que trata de suposta fraude e corrupção envolvendo a empresa Deltacom Soluções Empresariais. A audiência será presidida pelo juiz Daniel Costa Pereira no Palácio da Justiça. O mundo parou. Sofia pegou o envelope, com mãos trêmulas, mal conseguindo processar as palavras que acabara de ouvir. Fraude, corrupção, Deltacom, uma empresa que havia sido cliente do escritório no ano anterior. E Daniel? Daniel seria o juiz. Há algum engano, conseguiu dizer com a voz fraca. Não, senhora. A convocação está correta. A audiência será na próxima segunda-feira, às 14 horas. É obrigatória a sua presença. Depois que o oficial saiu, Sofia ficou sozinha no escritório, segurando a intimação como se fosse uma bomba prestes a explodir. Com dedos trêmulos, abriu o envelope e leu os detalhes. A Deltacom estava sendo acusada de superfaturamento em contratos públicos, falsificação de documentos fiscais e lavagem de dinheiro. O escritório de Sofia havia cuidado da contabilidade da empresa durante 6 meses no ano anterior, antes que eles decidissem migrar para uma consultoria maior. E ela estava sendo chamada como testemunha porque havia sido responsável por alguns dos relatórios que agora estavam sob investigação. O pior de tudo, o documento indicava que o caso seria julgado pelo Dr. Daniel Costa Pereira, do Tribunal de Justiça de Lisboa. Sofia sentou-se pesadamente em sua cadeira, tentando respirar. As implicações daquela situação a atingiram como um tsunami. Ela era testemunha em um caso que Daniel julgaria. Eles tinham um relacionamento pessoal íntimo. Se isso viesse à tona, poderia destruir a carreira dele, questionar a imparcialidade do julgamento, transformar ambos em escândalo nacional. Com as mãos tremendo, ela pegou o telefone e discou para o único advogado que conhecia pessoalmente, Dr. Miguel Silva, que havia sido colega de faculdade. Miguel, é a Sofia. Preciso falar com você urgentemente. Eles se encontraram em uma cafeteria discreta no centro da cidade. Miguel leu a intimação com expressão cada vez mais grave. Sofia, isso é sério. A Deltacom está envolvida em um esquema de corrupção que pode chegar a 50 milhões de euros. Se você foi contadora deles, eu sei que parece ruim, mas eu não sabia de nada. Cuidamos apenas da parte operacional, folha de pagamento, relatórios básicos. Quando eles pediram coisas que me pareceram estranhas, eu sugeri que procurassem uma consultoria maior. E qual é exatamente o seu problema? Você vai lá, conta a verdade e pronto. Sofia respirou fundo. O problema é que eu estou envolvida romanticamente com o juiz do caso. Miguel deixou o café cair na mesa. O quê? Daniel Costa Pereira. Nós estamos nos vendo há algumas semanas. Sofia, você tem noção do que isso significa? Acho que sim, mas quero que você me explique claramente. Miguel passou a mão no rosto, visivelmente abalado. Se esse relacionamento vier à tona durante o julgamento, pode ser usado para questionar a imparcialidade dele. Pode forçar a anulação do processo, pode destruir a carreira dele como juiz e pode fazer com que você pareça uma pessoa que se relaciona com autoridades para obter benefícios. Mas eu não sabia. Só descobri hoje que ele seria o juiz. Não importa. A aparência de conflito de interesses já é suficiente para causar um escândalo enorme. A mídia adoraria uma história sobre juiz
que se relaciona com testemunha de caso de corrupção. Sofia sentiu lágrimas queimando os olhos. O que eu faço? Miguel ficou em silêncio por um longo momento. Legalmente, você tem que comunicar esse conflito. Daniel terá que se declarar suspeito e passar o caso para outro juiz. E pessoalmente? Pessoalmente, Sofia, você precisa se afastar dele imediatamente. Qualquer contato entre vocês a partir de agora pode ser interpretado como tentativa de influenciar o processo. Se alguém descobrir que vocês continuaram se falando depois que você soube do julgamento, a frase ficou no ar, mas Sofia entendeu perfeitamente. Ela teria que escolher entre proteger Daniel e proteger a própria vida, e sabia que, se realmente amasse ele, só havia uma escolha possível. Naquela noite, Sofia ficou acordada até o amanhecer, segurando o telefone nas mãos, digitando e apagando mensagens para Daniel. Como explicar que tudo havia mudado? Como dizer que o amor que estava florescendo entre eles poderia destruir tudo o que ele havia construído? Finalmente, às 6 da manhã, ela digitou uma mensagem fria distante, completamente diferente de tudo o que havia enviado para ele antes. Daniel, preciso me afastar por um tempo. Melhor não nos falarmos mais. Obrigada por tudo, Sofia. Depois de enviar, ela bloqueou o número dele em todos os aplicativos, fechou as redes sociais e se preparou para desaparecer da vida do homem que havia aprendido a amar. Do outro lado da cidade, Daniel leu a mensagem 3 vezes antes de compreender que Sofia havia simplesmente decidido que ele não valia a pena. E pela primeira vez em 15 anos, Daniel Costa Pereira chorou. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis da vida de Sofia. Ela cumpriu religiosamente seu autoexílio emocional, recusando-se a procurar notícias sobre Daniel, bloqueando qualquer coisa que pudesse lembrá-la dele. Mas isso era praticamente impossível em Lisboa. O nome Pereira em Associados aparecia em outdoors pela cidade, em artigos de jornal, em conversas casuais de clientes. Tiago notou a mudança imediatamente. Sofia, que sempre fora dedicada, mas equilibrada, tornou-se obcecada pelo trabalho. Chegava ao escritório antes das 7 da manhã e saía depois das 10 da noite. Aceitava qualquer cliente, qualquer projeto, qualquer coisa que pudesse manter sua mente ocupada. Sophie, você precisa descansar, disse ele numa tarde de junho, encontrando-a pela 3ª vez naquela semana, dormindo sobre os documentos na mesa. Quando foi a última vez que você saiu, assistiu um filme, fez qualquer coisa que não fosse trabalhar? Estou bem, respondeu ela automaticamente, mas as olheiras profundas e a perda de peso diziam o contrário. Não está, não. E não quero saber quem foi o idiota que te machucou, mas não pode continuar assim. Sofia levantou os olhos dos relatórios. Por favor, não insista nisso. Está bem, mas pelo menos tire uns dias de folga. Vá visitar sua mãe em Setúbal, vá para a praia, faça alguma coisa. Na verdade, Sofia havia considerado visitar a mãe várias vezes, mas sempre desistia. Dona Fátima tinha o dom de ler o coração da filha com apenas um olhar, e Sofia não estava preparada para explicar por que havia emagrecido 10 quilos e desenvolvido insônia crônica. O que tornava tudo pior era que ela havia descoberto, através de uma pesquisa online que não conseguiu resistir a fazer, que Daniel havia mesmo se declarado suspeito no caso Deltacom. O processo havia sido transferido para outro juiz, Dr. João Carvalho, um homem conhecido por sua rigidez e imparcialidade. A notícia mencionava brevemente que o Dr. Pereira havia se afastado por questões éticas relacionadas a um possível conflito de interesses, mas não dava detalhes. Sofia se odiou por sentir alívio, pelo menos a carreira dele estava protegida, mas no fundo do coração, uma parte dela esperava que ele tentasse contato, que insistisse em uma explicação, que lutasse por ela. Ele não o fez. Do outro lado da cidade, Daniel estava passando pelos seus próprios meses de inferno. A mensagem fria de Sofia o havia atingido como um tiro no peito, principalmente porque não conseguia entender o que havia feito de errado. Nos primeiros dias tentou ligar. Os números estavam bloqueados. Enviou e-mails que retornaram automaticamente. Chegou a pensar em aparecer no escritório dela,
mas sua educação formal o impedia de assediar uma mulher que claramente não queria mais vê-lo. Ela simplesmente decidiu que você não vale a pena, disse-se uma noite, sozinho em sua cobertura nas Avenidas Novas, olhando para a cidade iluminada através da janela do home office. Aceite e siga em frente. Mas seguir em frente revelou-se impossível. Daniel mergulhou no trabalho com uma intensidade que assustava até mesmo seus sócios mais próximos. Estava julgando mais casos do que qualquer outro magistrado do tribunal, trabalhando 16 horas por dia, revisando processos durante os finais de semana. Daniel, você precisa tirar umas férias, disse Dr. Luiz Fonseca, presidente do tribunal, durante uma conversa informal. Sei que a separação do caso Deltacom foi chata, mas... Não foi chata. Foi necessária, cortou Daniel. E estou bem. Não parece. Era verdade. Daniel havia perdido peso, desenvolvido uma expressão permanentemente tensa e se tornado ainda mais frio com os subordinados. A versão humana que Sofia havia despertado nele parecia ter desaparecido completamente. Na verdade, havia acontecido algo estranho quando ele se declarou suspeito no caso Deltacom. Quando leu o processo pela primeira vez, para entender a natureza do conflito, ficou intrigado. Havia alguma coisa nas acusações que não batia completamente. Detalhes pequenos, inconsistências sutis, mas sua experiência de 15 anos como magistrado havia desenvolvido um instinto para detectar quando algo estava sendo forçado. Mas não era mais seu caso, então arquivou suas suspeitas e tentou esquecer. O reencontro aconteceu numa segunda-feira chuvosa de agosto. Sofia estava parada do lado de fora do Palácio da Justiça, sob um guarda-chuva emprestado, tentando juntar coragem para entrar. Havia chegado 1 hora adiantada, mas não conseguia fazer as pernas se moverem em direção à entrada principal. Nos últimos 2 meses, o caso Deltacom havia tomado proporções enormes. A mídia descobrira ramificações do esquema de corrupção que chegavam até prefeituras do interior e algumas empresas públicas. Sofia havia sido chamada para depor mais 2 vezes em audiências preliminares, sempre respondendo às mesmas perguntas. O que havia visto, quando havia visto, por que havia deixado a empresa. Sua versão era sempre a mesma porque era a verdade. Ela havia cuidado apenas da contabilidade básica, e quando começaram a pedir relatórios que pareciam estranhos, ela havia sugerido que contratassem uma consultoria maior. Mas hoje seria a audiência principal, onde as acusações formais seriam apresentadas. E Sofia sabia que as evidências contra ela eram muito mais sérias do que nas audiências anteriores. 2 dias antes, seu advogado, agora ela precisava de um advogado, havia ligado com notícias perturbadoras. Sofia, eles encontraram e-mails seus autorizando transferências suspeitas e documentos assinados por você aprovando relatórios que claramente maquiavam as finanças da empresa. Isso é impossível. Eu acredito em você. Mas os e-mails são muito convincentes. Parecem ter sido enviados do seu computador, tem sua assinatura digital. Alguém falsificou isso tudo. Provavelmente, mas precisamos provar. Agora, parada na chuva, Sofia sabia que sua reputação profissional estava por um fio. Se fosse considerada culpada, perderia a licença de contabilista, enfrentaria acusações criminais e veria o escritório que construíra com tanto esforço desmoronar. Respirou fundo e entrou no edifício. A sala de audiência estava lotada. Advogados, jornalistas, curiosos, promotores. Sofia foi conduzida ao banco das testemunhas, tentando manter a postura ereta, apesar do nervosismo que fazia suas mãos tremerem. Foi então que olhou para a mesa do juiz e o viu. Daniel estava sentado na posição oficial, vestindo a toga preta com a expressão impassível que ela já havia visto em fotos de jornal. Por um momento, os olhos dele se encontraram, e Sofia sentiu como se o mundo inteiro tivesse parado. Ele não demonstrou nenhuma emoção, nenhum reconhecimento. Apenas a olhou por 2 segundos e depois baixou os olhos para os documentos à sua frente. Sofia sentiu as pernas bambearem. Não entendia. Por que ele estava ali? Não havia se afastado do caso?
Dr. Miguel, seu advogado, se aproximou dela durante uma pausa. Sofia, algo estranho está acontecendo. O juiz Dr. João Carvalho teve um infarto na semana passada. O caso foi redistribuído de emergência. Como você não me disse que conhecia o Dr. Pereira pessoalmente, não pude questionar. Não o conheço, ela mentiu, sua voz mal saindo. É só coincidência. A audiência prosseguiu com Sofia sendo interrogada por promotores, advogados de defesa e pelos representantes das outras empresas envolvidas. Ela respondeu a cada pergunta com honestidade, negando qualquer conhecimento das irregularidades, explicando que havia deixado a Deltacom exatamente porque desconfiava que algo estava errado. Foi quando o promotor apresentou as evidências que tudo desmoronou. Meritíssimo gostaria de apresentar ao tribunal uma série de e-mails enviados pela senhora Sofia Santos, nos quais ela claramente autoriza transferências irregulares e aprova relatórios falsificados. Os e-mails foram exibidos no telão da sala. Sofia leu com horror mensagens que supostamente havia enviado, autorizando movimentações financeiras suspeitas, conversando sobre ajustes necessários nos números, tratando de estratégias para mascarar certas transações. Eu nunca escrevi essas mensagens, disse ela, sua voz quebrando. Eu juro que nunca... Senhora Sofia, disse o promotor Dr. Santos com tom condescendente. Estes e-mails foram enviados do seu computador, com sua assinatura digital certificada. A senhora está dizendo que alguém invadiu seu sistema? Estou dizendo que isso é falso. Eu jamais escreveria essas coisas porque jamais faria essas coisas. O promotor sorriu como um predador que havia encontrado uma presa. Fácil. Meritíssimo, a ré claramente está mentindo para tentar escapar das consequências de seus atos criminosos. Foi nesse momento que Daniel se manifestou. Senhora Sofia, disse ele, sua voz oficial, mas não hostil. A senhora poderia explicar em detalhes sua rotina de trabalho na Deltacom? Especificamente, quem tinha acesso ao seu computador, como eram feitas as autorizações, que tipo de documentos assinava regularmente. Sofia respirou fundo e começou a explicar, em detalhes, como funcionava seu trabalho. Conforme falava, Daniel fazia perguntas específicas, técnicas, sobre procedimentos de segurança digital, sobre como eram feitas as assinaturas eletrônicas, sobre quem mais na empresa tinha acesso aos sistemas. As perguntas dele eram inteligentes, direcionadas, e Sofia percebeu que ele não estava apenas cumprindo o protocolo. Estava investigando. Depois de 2 horas de interrogatório, Daniel suspendeu a audiência. Senhores advogados, gostaria de uma reunião em meus gabinetes antes de prosseguirmos. Sofia foi conduzida para uma sala de espera, onde ficou sozinha, tentando processar o que havia acontecido. Ver Daniel novamente havia sido devastador. Ele estava mais magro, mais sério, mais distante, e ela não conseguia decifrar se ele acreditava nela ou se estava apenas fazendo seu trabalho. 1 hora depois, Dr. Miguel voltou com uma expressão confusa. Sofia, algo estranho está acontecendo. O juiz ordenou que todos os computadores e sistemas da Deltacom sejam lacrados e enviados para a perícia técnica independente. E também solicitou os registros de acesso de todos os funcionários aos sistemas internos durante o período em questão. Isso é bom ou ruim? Não sei, mas é incomum. Nos dias que se seguiram, Daniel trabalhou discretamente com um especialista em crimes cibernéticos. Algo nas perguntas que havia feito a Sofia, nas respostas dela, nas inconsistências dos e-mails apresentados, havia disparado seus instintos de investigador. Dr. Ricardo Gomes, o perito em crimes digitais, foi claro em seu relatório preliminar. Dr. Pereira, há várias irregularidades nessas evidências. As assinaturas digitais foram aplicadas retroativamente. Os metadados dos arquivos foram alterados e há rastros de acesso ao sistema da senhora Sofia feitos remotamente de localizações que não batem com onde ela estava nesses dias. Você está me dizendo que alguém falsificou essas evidências? Estou dizendo que essas evidências foram fabricadas por alguém com conhecimento técnico avançado, e não foi amadorismo. Quem fez isso sabia exatamente como tornar as falsificações convincentes para uma análise superficial.
Daniel sentiu uma mistura de raiva e determinação. Alguém havia armado uma cilada para Sofia, usando-a como bode expiatório em um esquema muito maior. Doutor, preciso que aprofunde essa investigação. Quero saber quem fez isso, como fizeram e por quê. Vai demorar algumas semanas. Eu tenho tempo. Mas Daniel não contou apenas com a perícia técnica. Contratou discretamente uma empresa de investigação privada especializada em crimes corporativos para analisar todo o esquema Deltacom de uma perspectiva mais ampla. O que descobriram foi ainda mais perturbador do que imaginava. A Deltacom era apenas uma peça em um esquema de corrupção muito maior, que envolvia pelo menos 10 empresas de médio porte, 2 construtoras grandes e um esquema de lavagem de dinheiro que passava por paraísos fiscais no Caribe. E Sofia havia sido deliberadamente colocada como contabilista da empresa exatamente porque seu perfil, jovem, honesta, sem conexões políticas, a tornava o bode expiatório perfeito. Doutor Pereira, disse Helena Castro, a investigadora particular, durante uma reunião discreta em um café no centro da cidade. A senhora Sofia foi uma vítima desde o primeiro dia. Eles a contrataram especificamente porque precisavam de alguém limpo para colocar a culpa depois. Como assim? Olhe o perfil dos outros funcionários que foram demitidos ou que pediram demissão da Deltacom. No mesmo período, todos eram pessoas honestas, competentes, sem histórico de problemas, e todos foram colocados em posições onde poderiam ser facilmente incriminados quando o esquema fosse descoberto. Daniel sentiu a raiva crescer no peito. E quem está por trás disso? Aí que está a parte interessante. Pelos rastros financeiros e pelos padrões de comunicação que conseguimos rastrear, parece que alguém de dentro do sistema judiciário está protegendo os verdadeiros culpados e direcionando as investigações para as vítimas. Alguém de dentro do judiciário? Helena assentiu gravemente. Alguém com acesso a informações sobre investigações em andamento, com poder para influenciar promotores, com capacidade de manipular evidências. Daniel ficou em silêncio por um longo momento. Se isso fosse verdade, significava que o próprio sistema que ele representava estava sendo usado para destruir pessoas inocentes. Quero todos os detalhes, disse finalmente. Não importa para onde isso leve, não importa quem esteja envolvido. Doutor, isso pode ser perigoso. Se estivermos certos sobre o nível das pessoas envolvidas, não me importo. Não vou permitir que destruam pessoas inocentes. Uma semana depois, Daniel tinha um dossiê completo sobre o esquema. As evidências eram irrefutáveis. Sofia havia sido deliberadamente colocada como bode expiatório. Os e-mails incriminatórios haviam sido fabricados por um hacker contratado especificamente para esse fim. E pelo menos 3 pessoas dentro do sistema judiciário estavam recebendo pagamentos para garantir que as investigações seguissem direções específicas. Na manhã da audiência final, Daniel tomou a decisão mais importante de sua carreira. Quando o promotor Dr. Santos se levantou para apresentar suas considerações finais, pedindo a condenação de Sofia e das outras pequenas peças do esquema, Daniel o interrompeu. Dr. Santos, antes de suas considerações finais, gostaria de apresentar ao tribunal algumas evidências adicionais que vieram ao meu conhecimento. O promotor pareceu confuso. Que evidências, meritíssimo? Daniel se levantou, removendo a toga em um gesto que causou murmúrio na sala lotada. Evidências de que este julgamento é baseado em provas falsificadas, de que a senhora Sofia Oliveira Santos foi deliberadamente incriminada por pessoas que queriam esconder os verdadeiros culpados, e de que há uma conspiração dentro do próprio sistema judiciário para proteger os reais criminosos. A sala explodiu em caos. Jornalistas gritavam perguntas, advogados se levantavam protestando, o promotor parecia ter levado um choque. Mas Daniel continuou, sua voz cortando através do barulho. E já que estamos falando de conflitos de interesse, devo informar ao tribunal que eu tenho um relacionamento pessoal com a senhora Sofia. Um relacionamento que começou antes de eu saber de sua conexão com este caso,
e que terminou quando ela descobriu que eu seria o juiz responsável. Sofia sentiu o mundo girar ao redor dela. Daniel havia acabado de sacrificar sua carreira por ela. Ela tentou me proteger se afastando, continuou Daniel, agora olhando diretamente para ela. Mas eu não posso protegê-la se não revelar a verdade. Ele fez um sinal para os oficiais de justiça, que trouxeram caixas de documentos. Senhores, estas são as evidências reais sobre o esquema Deltacom. Evidências que provam a inocência da senhora Sofia e identificam os verdadeiros culpados. A explosão que se seguiu foi maior do que qualquer coisa que o Palácio da Justiça havia visto em décadas. As consequências da revelação de Daniel foram devastadoras e imediatas. Antes mesmo do final daquela tarde, a notícia havia se espalhado por todos os veículos de comunicação de Lisboa. Juiz renuncia cargo e expõe esquema de corrupção para salvar mulher amada. Era a manchete sensacionalista que dominava os portais de notícia. Sofia saiu do Palácio da Justiça em meio a uma tempestade de flashes fotográficos e perguntas gritadas por repórteres. Senhora Sofia, é verdade que a senhora seduziu o juiz para escapar da prisão? Como se conheceram? Há quanto tempo mantém esse relacionamento? Dr. Miguel a escoltou através da multidão, empurrando-a para dentro de um táxi que os levou direto para o escritório. Lá eles trancaram a porta e fecharam as cortinas, tentando processar a magnitude do que havia acontecido. Sofia, você tem noção do que o Dr. Pereira acabou de fazer? Perguntou Miguel, passando as mãos nervosamente pelos cabelos. Ele acabou de destruir a própria carreira para te proteger. Eu sei, respondeu ela com a voz quebrada. Eu sei, e é exatamente por isso que me afastei dele, para evitar que algo assim acontecesse. Mas agora já aconteceu. A questão é, o que vocês vão fazer? Sofia não tinha resposta. Nos últimos 6 meses, havia construído uma parede emocional tão alta ao redor do coração que não sabia mais como se permitir amar alguém. E agora, Daniel havia se sacrificado por ela de uma forma que tornava impossível fingir que não significavam nada um para o outro. Do outro lado da cidade, Daniel estava enfrentando suas próprias consequências. O Tribunal de Justiça havia convocado uma reunião de emergência e ele sabia que sua carreira como magistrado havia chegado ao fim. Daniel, disse Dr. Luiz Fonseca, presidente do tribunal, sua voz carregada de decepção e tristeza. Você entende que o que fez hoje é um procedimento sem precedentes, que compromete não apenas sua própria posição, mas pode lançar dúvidas sobre a credibilidade de todo o sistema judiciário. Entendo, Dr. Luiz, mas não podia ficar em silêncio vendo pessoas inocentes serem destruídas por um esquema de corrupção. Isso não justifica o fato de você ter ocultado um relacionamento pessoal com uma das envolvidas no caso. Daniel respirou fundo. O senhor tem razão. Cometi um erro ético grave, aceito as consequências. As consequências, Daniel, são o afastamento imediato de suas funções, abertura de processo disciplinar e, muito provavelmente, a perda definitiva de seu cargo como juiz. Aceito. Dr. Luiz o estudou por um longo momento. Por que, Daniel? Você tinha tudo. Carreira brilhante, respeito, poder, influência. Por que jogar tudo isso fora? Daniel olhou pela janela do gabinete, onde podia ver a movimentação frenética de jornalistas na porta do tribunal. Porque descobri que existe algo mais importante que carreira e poder, Dr. Luiz. Descobri que não consigo viver comigo mesmo se permitir que a pessoa que amo seja destruída por um sistema corrupto. Nos dias seguintes, a história tomou proporções nacionais. Os documentos que Daniel havia apresentado revelaram um esquema de corrupção que envolvia dezenas de empresas, vários políticos e pelo menos 5 membros do sistema judiciário. O escândalo ficou conhecido como Operação Falso Testemunho e resultou na prisão de 43 pessoas, incluindo 2 promotores, um desembargador e o próprio CEO da Deltacom. Mas o preço pessoal foi altíssimo para ambos. Daniel perdeu definitivamente o cargo de juiz e viu sua reputação ser despedaçada pela mídia. Alguns veículos o retratavam como herói.
outros como um homem que havia perdido o controle emocional e comprometido a justiça portuguesa. A Pereira em Associados, a empresa da família, perdeu vários clientes importantes que não queriam ser associados ao escândalo. Sofia, embora legalmente inocentada, viu sua carreira profissional desmoronar. Clientes cancelaram contratos, fornecedores suspenderam serviços e ela recebeu ameaças anônimas de pessoas que acreditavam que havia manipulado um juiz para escapar da prisão. O pequeno escritório que havia construído com tanto esforço precisou fechar as portas. Foi Tiago quem sugeriu que ela saísse de Lisboa por um tempo. Sofia, você precisa desaparecer até essa tempestade passar. Toda vez que sai na rua, alguém te reconhece. Não é saudável. Para onde eu iria? Não sei. Qualquer lugar longe daqui. Na verdade, quem resolveu a situação foi Daniel. 3 semanas após a explosão da Operação Falso Testemunho, ele apareceu na porta do apartamento dela. Estava diferente. Mais magro, com barba por fazer, roupas casuais em vez dos ternos impecáveis. Mas os olhos tinham a mesma intensidade que ela se lembrava da primeira noite que passaram juntos. Daniel, ela começou, mas ele a interrompeu. Sei que você vai querer me mandar embora. Sei que vai dizer que isso tudo é culpa sua, que você tentou me proteger, que não deveria ter deixado as coisas chegarem a esse ponto. Ele pausou, estudando o rosto dela. Mas antes que diga qualquer coisa, quero que saiba de uma coisa. O quê? Eu não me arrependo. Sofia sentiu as lágrimas queimarem os olhos. Daniel, você perdeu tudo por minha causa. Não. Eu perdi um cargo, perdi um título, perdi uma posição. Mas descobri algo que vale mais do que tudo isso junto. Ele se aproximou um passo. Descobri que te amo. E descobri que não posso viver fingindo, ser alguém que não sou só para manter as aparências. Mas e agora? O que você vai fazer da vida? Daniel sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ela via nele em meses. Sabe aquela conversa que tivemos sobre resgatar sonhos antigos? Bem, vou abrir um escritório de advocacia especializado em defender pessoas como você. Pessoas honestas que foram vítimas de esquemas de corrupção. Sofia o encarou, tentando processar as palavras dele. Você vai ser advogado? Já sou. E pensei que talvez você pudesse ser minha sócia. Cuidar da parte contábil do escritório. Daniel, minha reputação está destruída. Ninguém vai querer contratar meus serviços. Eles vão sim, porque vamos trabalhar para pessoas que sabem o que é ser injustamente acusada e porque juntos somos mais fortes do que qualquer escândalo. Foi então que ele segurou as mãos dela. Sofia, antes de decidir qualquer coisa sobre trabalho ou futuro, preciso de uma resposta para uma pergunta. Qual? Você ainda me ama? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles. Sofia havia passado meses tentando convencer-se de que não, tentando enterrar os sentimentos, tentando proteger ambos da dor. Mas olhando nos olhos dele, vendo a vulnerabilidade que ele raramente mostrava, ela não conseguiu mais mentir. Sim, sussurrou. Eu te amo. Mais do que imaginei que fosse possível amar alguém. Então casa comigo. Sofia arregalou os olhos. O quê? Casa comigo. Não porque é conveniente, não porque é estratégico, não porque vai melhorar nossa imagem pública. Casa comigo porque, mesmo com toda essa confusão, mesmo com toda a pressão, mesmo sabendo que vai ser difícil, eu não consigo imaginar minha vida sem você. Daniel, sei que é loucura, sei que o timing é terrível, sei que vamos enfrentar 1000 dificuldades, mas também sei que o que sentimos um pelo outro é real e que, se deixarmos o medo e as circunstâncias decidirem por nós, vamos nos arrepender para o resto da vida. Sofia fechou os olhos, tentando pensar com clareza. Mas quando os abriu novamente, viu Daniel ajoelhado na sala dela, segurando uma caixinha simples com um anel que não tinha diamantes caros nem ouro trabalhado. Apenas um solitário delicado, bonito pela simplicidade. Não é ostentoso, disse ele, parecendo subitamente nervoso. Pensei que você preferiria algo discreto, elegante. É perfeito.
Ela o interrompeu estendendo a mão trêmula. Daniel deslizou o anel no dedo dela e por um momento ficaram apenas olhando um para o outro, processando a magnitude do que acabara de acontecer. E agora? Perguntou Sofia. Agora saímos de Lisboa por um tempo, deixamos essa tempestade passar. Vamos para algum lugar onde possamos respirar, pensar, planejar o futuro sem holofotes e jornalistas. Você tem algum lugar em mente? Daniel sorriu. Lembra que você mencionou gostar de praia? Tenho uma casa na Comporta que herdei da minha avó. É simples, pé na areia, longe de tudo. Podemos ficar lá pelo tempo que precisarmos. Uma semana depois estavam dirigindo pela estrada que levava à Comporta, deixando para trás Lisboa, os escândalos, as pressões e todo o peso dos últimos meses. Sofia olhava pela janela, vendo a cidade dar lugar ao verde da Serra de Sintra, sentindo pela primeira vez em muito tempo que podia respirar profundamente. Arrependida? Perguntou Daniel, notando seu silêncio. Do contrário, estou livre. Pela primeira vez em meses estou livre. A casa na Comporta era exatamente como Daniel havia descrito. Simples, aconchegante, com a varanda voltada diretamente para o mar. Não tinha luxos ou ostentação, apenas o essencial para uma vida tranquila. 3 quartos, uma cozinha rústica mas funcional, uma sala de estar com janelas grandes que emolduravam a vista do oceano. Sua avó tinha bom gosto, comentou Sofia, explorando o espaço. Ela dizia que casa de praia tinha que ser um refúgio, não uma exibição. Lugar para descansar a alma, não para impressionar visitas. Nos primeiros dias, eles simplesmente existiram. Acordavam tarde, tomavam café na varanda ouvindo o som das ondas, caminhavam pela praia, cozinhavam juntos pratos simples. Sofia redescobriu o prazer de ler por prazer, sem pressa, sem agenda. Daniel comprou uma prancha de stand-up paddle e passou horas na água, deixando o mar lavar o estresse acumulado de anos. Sabe de uma coisa? Disse Sofia uma tarde enquanto estavam deitados na areia vendo o sol se pôr. Eu havia esquecido como é bom não ter hora para nada. Eu também. Nos últimos 15 anos minha vida foi ditada por relógios, calendários, agendas, sempre correndo para a próxima reunião, o próximo compromisso. E não sente falta? Daniel pensou por um momento. Sinto falta da sensação de ser útil, de resolver problemas importantes, mas não sinto falta da pressão constante, da necessidade de sempre parecer no controle de tudo. Você ainda pode ser útil. Vai ser quando voltarmos e montarmos o escritório. Vai ser diferente, né? Não vou ter o poder de antes, o status. Sofia se virou para encará-lo. Daniel, você quer mesmo a opinião sincera de alguém que te conheceu no auge do seu poder? Quero. Você é mais atraente agora, mais humano, mais real, mais acessível. O homem poderoso era impressionante, mas este homem aqui que sabe fazer tapioca e não se importa de ter areia nos pés, este eu amo muito mais. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando as ondas. Sofia, posso perguntar uma coisa? Sempre. Quando você descobriu sobre o julgamento, quando decidiu se afastar, foi muito difícil? Sofia suspirou. Foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. Todas as noites eu pegava o telefone para te ligar, digitava mensagens e apagava, chorava até dormir. Mas eu realmente achava que estava te protegendo. E estava. Se você não tivesse se afastado, se tivéssemos continuado nos vendo, o escândalo teria sido muito pior. Eu provavelmente teria sido acusado de corrupção ativa. Você se arrepende de ter me contado a verdade publicamente? Daniel a puxou para mais perto. Nunca. Porque descobri que prefiro ser um homem íntegro sem poder do que um homem poderoso sem integridade. Foi durante a 3ª semana, na Comporta, que eles receberam uma ligação que mudaria tudo novamente. Dr. Miguel ligou com notícias surpreendentes. Sofia, você precisa ver as notícias. O escândalo da Operação Falso Testemunho chegou ao Supremo Tribunal de Justiça e o Dr. Pereira está sendo considerado um herói nacional. Eles ligaram à televisão para descobrir que a investigação iniciada pela revelação de Daniel havia exposto o maior esquema de corrupção judiciária da história do país.
O presidente do Supremo Tribunal de Justiça havia feito um pronunciamento público, elogiando a coragem de Daniel em expor o sistema corrupto, mesmo sabendo que isso custaria sua carreira. E tem mais, continuou Miguel pelo telefone. Várias empresas de Lisboa estão ligando querendo contratar vocês dois. Querem um escritório que represente a honestidade em meio a tanta corrupção. Sofia e Daniel se olharam, processando a informação. Quer dizer que, começou Sofia, quer dizer que vocês se tornaram símbolos de integridade. As pessoas estão cansadas da corrupção. Querem acreditar que ainda existem profissionais honestos. Depois que desligaram, eles ficaram sentados na varanda, observando o mar e tentando processar como suas vidas haviam mudado novamente. Então, disse Daniel depois de um longo silêncio, parece que vamos ter nosso escritório mais cedo do que imaginávamos. Parece que sim. Você está pronto para voltar? Daniel olhou ao redor para a casa simples, para o mar, para a vida tranquila que haviam construído temporariamente. Estou pronto para voltar com você, mas quero que sempre tenhamos este lugar. Quando a vida ficar muito complicada, quando precisarmos lembrar do que realmente importa, quero que possamos voltar aqui. Sofia sorriu. Combinado. Esta vai ser nossa base, nosso refúgio. Nossa casa do coração. Nossa casa do coração, ela repetiu, gostando da expressão. Naquela noite, eles caminharam pela praia sob as estrelas, planejando o futuro, falando sobre o tipo de escritório que queriam construir, sobre os casos que gostariam de aceitar, sobre como usar a experiência traumática que haviam vivido para ajudar outras pessoas. Sabe o que mais me orgulha nesta história toda? Disse Sofia, parando para olhar o reflexo da lua na água. O quê? Que no final das contas escolhemos certo. Escolhemos a honestidade mesmo quando era difícil. Escolhemos nos proteger quando parecia egoísta. Escolhemos lutar juntos quando parecia impossível. Daniel a beijou suavemente. E escolhemos o amor quando era arriscado. E escolhemos o amor quando era arriscado. Ela concordou. No final daquele mês, na comporta, eles voltaram para Lisboa transformados. Não apenas como casal, mas como pessoas que haviam descoberto que seus valores eram mais importantes que suas ambições, que sua integridade valia mais que qualquer posição social, e estavam prontos para construir uma nova vida baseada nessas descobertas. O retorno para Lisboa em outubro foi completamente diferente da fuga que haviam feito 3 meses antes. Quando o carro deles entrou na cidade, Sofia sentiu uma mistura de nostalgia e determinação. Não era mais a mesma mulher que havia saído dali destruída emocionalmente. E Daniel não era mais o magistrado poderoso, mas solitário, que havia sacrificado tudo por amor. Eles eram agora uma equipe, parceiros na vida e nos negócios, unidos por uma experiência que os havia testado de todas as formas possíveis. O primeiro sinal de como as coisas haviam mudado veio quando pararam em um posto de gasolina na entrada da cidade. O frentista reconheceu Daniel e, em vez da desconfiança ou do escândalo que esperavam, o homem se aproximou com um sorriso respeitoso. Doutor Pereira, queria só dizer que o senhor é um herói para gente como nós. Mostrou que ainda existe gente honesta no mundo. Daniel ficou claramente tocado. Obrigado, mas eu apenas fiz o que era certo. Pois é, e isso é raro hoje em dia. Quando chegaram ao apartamento que Daniel havia alugado nas Avenidas Novas, ele havia vendido a cobertura durante o período na comporta, decidindo simplificar a vida, encontraram pilhas de cartas e mensagens de apoio. Empresários, advogados jovens, pessoas comuns, todos expressando admiração pela coragem que haviam demonstrado. Daniel, disse Sofia, folheando as correspondências, olha isso, tem uma carta aqui de uma estudante de direito dizendo que você a inspirou a continuar acreditando no sistema de justiça. E tem um e-mail aqui de um pequeno empresário que foi vítima de um esquema parecido com o da Deltacom. Ele quer saber se podemos ajudá-lo. Era exatamente o tipo de trabalho que queriam fazer. O escritório Pereira em Oliveira Advocacia e Consultoria foi inaugurado uma semana depois, em uma sala modesta no bairro Alto. Nada parecido com a grandiosidade da antiga Pereira em Associados,
mas com algo que a empresa da família nunca havia tido: alma. Sofia cuidava da parte contábil e financeira, ajudando clientes a organizarem suas finanças e identificarem irregularidades. Daniel focava na advocacia, especializando-se em casos de pessoas que haviam sido vítimas de esquemas de corrupção ou falsas acusações. O primeiro cliente foi justamente o empresário que havia escrito para eles, Rui Almeida, dono de uma pequena empresa de construção que havia sido falsamente acusada de superfaturamento em uma obra pública. O caso era quase idêntico ao que Sofia havia enfrentado: evidências fabricadas, documentos falsificados e um esquema maior para desviar a atenção dos verdadeiros culpados. Doutor Pereira, doutora Sofia, disse Rui durante a primeira reunião, vocês são minha última esperança. Já gastei todas as economias com advogados que não conseguiram provar minha inocência. Vamos analisar tudo desde o início, respondeu Daniel. E, se há um padrão de falsificação, nós vamos encontrar. Sofia passou 2 semanas dissecando a contabilidade da empresa de Rui, aplicando a mesma metodologia técnica que havia usado para investigar seu próprio caso, e encontrou exatamente o que suspeitava: os mesmos padrões de manipulação digital, as mesmas inconsistências nos metadados, a mesma assinatura técnica do hacker que havia fabricado as evidências contra ela. Daniel, disse ela numa tarde, mostrando as telas do computador, é o mesmo grupo. As mesmas pessoas que armaram contra mim armaram contra ele. Tem certeza? Absoluta. E se é o mesmo grupo, significa que eles têm um padrão, uma metodologia. Podemos usar isso para identificar outras vítimas. Foi assim que descobriram que o esquema era muito maior do que imaginavam. Nos meses seguintes, identificaram pelo menos 20 empresários de pequeno e médio porte que haviam sido vítimas da mesma operação. Falsas acusações, evidências fabricadas, investigações direcionadas para destruir concorrentes ou para desviar a atenção dos verdadeiros criminosos. O trabalho do escritório ganhou repercussão nacional quando conseguiram inocentar completamente 16 das 20 vítimas, utilizando metodologia de análise digital desenvolvida por Sofia e estratégias jurídicas inovadoras criadas por Daniel. Vocês estão criando uma nova forma de fazer justiça, comentou Dr. Miguel durante um almoço, combinando tecnologia, análise financeira e advocacia de uma forma que nunca vi antes. É o que acontece quando você junta alguém que entende números com alguém que entende leis, respondeu Sofia. E quando ambos sabem o que é ser falsamente acusado. Mas foi em dezembro que receberam a ligação que esperavam há meses. Dr. Luiz Fonseca, presidente do Tribunal de Justiça, ligou pessoalmente para Daniel. Daniel, preciso falar com você. Pode vir ao tribunal? Daniel ficou tenso. Desde que havia deixado o cargo, não havia retornado ao edifício onde havia trabalhado por 15 anos. Sobre o processo disciplinar? Perguntou. Não exatamente. Melhor conversarmos pessoalmente. Sofia o acompanhou até o tribunal, esperando na recepção enquanto ele subia para o gabinete da presidência. Estava nervosa, temendo que algum novo problema tivesse surgido. Mas quando Daniel desceu, 40 minutos depois, tinha uma expressão que ela não conseguia decifrar. O que houve? Perguntou assim que entraram no carro. Daniel ficou em silêncio por um momento antes de responder. O Supremo Tribunal de Justiça decidiu anular meu processo disciplinar. Sofia arregalou os olhos. O quê? Aparentemente, a investigação da Operação Falso Testemunho revelou que meu afastamento do caso original foi correto, que minha revelação sobre as evidências falsificadas foi fundamental para desmontar o esquema e que minha conduta, embora eticamente questionável, serviu aos interesses superiores da justiça. Isso significa que posso voltar a ser juiz se quiser. Dr. Luiz disse que tem uma vaga garantida no tribunal, com todas as honras. Sofia sentiu o coração apertar. E você quer? Daniel parou o carro no estacionamento de um parque e se virou para encará-la. Sofia, 6 meses atrás eu teria dito que ser juiz era minha identidade, minha razão de existir. Hoje,
Depois de tudo que vivemos, depois de descobrir quem eu realmente sou longe dos títulos e do poder. Ele pegou a mão dela. Hoje eu sei que minha identidade é estar ao seu lado, construindo algo honesto, ajudando pessoas que precisam. Não quero voltar. Tem certeza? Absoluta. Sabe qual foi a primeira coisa que pensei quando o Dr. Luiz fez a oferta? O quê? Pensei que, se eu voltasse a ser juiz, teria que parar de trabalhar com você. E essa possibilidade me assustou mais do que a ideia de nunca mais usar uma toga. Sofia sorriu, sentindo uma onda de alívio e amor que a surpreendeu pela intensidade. Então somos oficialmente sócios para sempre? Para sempre, confirmou Daniel beijando sua mão. Dezembro trouxe também o julgamento final dos principais envolvidos na Operação Falso Testemunho. Daniel e Sofia foram chamados como testemunhas de acusação. Mas desta vez a experiência foi completamente diferente. Quando entraram no tribunal, foram recebidos com palmas discretas dos outros advogados presentes. O próprio juiz do caso, Dr. Nuno Ferreira, fez questão de cumprimentá-los pessoalmente. Dr. Pereira, doutora Sofia, é uma honra tê-los em meu tribunal. O trabalho de vocês foi fundamental para que chegássemos até aqui. Durante o julgamento, Daniel testemunhou sobre como havia descoberto as irregularidades, sobre a coragem necessária para expor o esquema, sobre a metodologia usada para identificar as evidências falsificadas. Sofia explicou detalhadamente como funcionava a parte técnica das falsificações, demonstrando para o júri como documentos eram manipulados para incriminar pessoas inocentes. Quando o promotor perguntou por que haviam decidido continuar investigando, mesmo depois de seus próprios problemas terem sido resolvidos, Daniel respondeu: porque descobrimos que não basta ser inocentado quando você sabe que outras pessoas estão passando pelo mesmo inferno que você passou. Justiça não é apenas sobre punir culpados, é sobre proteger inocentes. O julgamento durou 3 dias e resultou na condenação de todos os envolvidos principais. 38 anos de prisão para o CEO da Deltacom, 25 anos para o desembargador corrupto, 20 anos para cada um dos promotores envolvidos. Mas a verdadeira satisfação veio quando o juiz, ao ler a sentença, fez um pronunciamento especial. Este tribunal gostaria de registrar que este caso só foi solucionado graças à coragem extraordinária do Dr. Daniel Costa Pereira e da doutora Sofia Oliveira, que colocaram a busca pela verdade acima de seus próprios interesses. Eles representam o melhor da advocacia portuguesa e são um exemplo para todos os profissionais do direito. Quando saíram do tribunal, encontraram uma pequena multidão de jornalistas, mas desta vez as perguntas eram diferentes. Dr. Pereira, o senhor se considera um herói? Não. Me considero alguém que fez o que qualquer pessoa decente deveria fazer. Doutora Sofia, como se sente sendo considerada um símbolo da luta contra a corrupção? Me sinto responsável por usar essa experiência para ajudar outras pessoas que passem por situações similares. A partir daquele dia, o escritório Pereira em Oliveira se tornou referência nacional em casos de falsas acusações e corrupção. Receberam convites para palestrar em universidades, para consultorias em outros estados, para participar de comissões governamentais de combate à corrupção. Mas foi numa noite de dezembro, 2 dias antes do Natal, que aconteceu o momento mais importante de suas vidas. Daniel havia sido misterioso durante toda a semana, fazendo ligações secretas, saindo sozinho em horários estranhos. Sofia suspeitava que ele estava planejando algo, mas não conseguia imaginar o quê. Vista algo elegante hoje à noite, disse ele, numa sexta-feira de manhã. Vamos jantar fora. Onde? É surpresa. Sofia escolheu o mesmo vestido preto que havia usado no baile onde se conheceram. Não o mesmo modelo, mas algo similar, elegante e discreto. Quando Daniel a viu, sorriu com a mesma admiração da primeira noite. Está linda, disse, oferecendo o braço. Eles pegaram um táxi que os levou até o Hotel Palácio Estoril, o mesmo lugar onde tudo havia começado quase 1 ano antes. Sofia sentiu o coração acelerar ao reconhecer o local. Daniel, o que estamos fazendo aqui? Fechando um círculo, respondeu ele misteriosamente.
O hotel estava decorado para o Natal, com luzes douradas e arranjos florais que criavam uma atmosfera mágica. Daniel os conduziu até o mesmo salão onde havia acontecido o baile beneficente, mas agora estava vazio, iluminado apenas por velas e com uma única mesa preparada no centro. Como você conseguiu? Tenho contatos, disse Daniel com um sorriso divertido, e uma história muito convincente sobre segundas chances e finais felizes. Eles jantaram sozinhos no salão enorme, conversando sobre o ano que havia passado, sobre como suas vidas haviam mudado, sobre os planos para o futuro. A mesma orquestra que havia tocado no baile apareceu durante a sobremesa, tocando a mesma valsa que haviam dançado na primeira noite. Posso ter esta dança? Perguntou Daniel, exatamente como havia perguntado um ano antes. Sempre, respondeu Sofia. Eles dançaram no salão vazio, perdidos na música e nas memórias. Quando a valsa terminou, Daniel não a soltou. Em vez disso, olhou profundamente nos olhos dela. Sofia, há exatamente um ano, neste mesmo lugar, minha vida mudou completamente. Conheci uma mulher que me ensinou que existe algo mais importante que poder ou posição. Uma mulher que me mostrou a diferença entre sobreviver e viver. Sofia sentiu lágrimas formarem nos olhos. Nos últimos 12 meses, enfrentamos coisas que poderiam ter destruído qualquer relacionamento. Escândalos, pressão, medo e incerteza. Mas no final de tudo, aqui estamos, mais fortes, mais unidos, mais apaixonados do que nunca. Daniel se afastou um pouco e, para surpresa de Sofia, se ajoelhou ali mesmo, no centro da pista de dança. Eu sei que já te pedi em casamento na comporta, e você já disse sim, mas queria fazer de novo, aqui, onde tudo começou. Queria que este lugar que guarda a memória do início da nossa história também guardasse a promessa do nosso futuro. Ele tirou do bolso uma caixinha diferente da primeira. Esta era mais elegante, e quando a abriu, Sofia viu um anel deslumbrante, não ostentoso, mas claramente especial. Este anel pertenceu à minha avó, a mesma que me deixou a casa na comporta. Ela sempre dizia que o entregaria para a mulher que fizesse meu coração bater mais forte que minha ambição. Sofia estava chorando abertamente agora. Sofia Oliveira Santos, você quer se casar comigo? Quer construir uma vida onde possamos ser nós mesmos, sem máscaras, sem pretensões? Quer continuar sendo minha parceira na vida e nos negócios? Quer me ajudar a ser, todos os dias, um homem melhor do que era no dia anterior? Sim, ela conseguiu dizer entre as lágrimas. Sim, para tudo. Para sempre. Daniel deslizou o anel no dedo dela. O anel de noivado simples foi para a mão direita. Este ficou na esquerda. E se levantou para beijá-la. Eu preciso de você, murmurou ele contra os lábios dela, ecoando as palavras que havia sussurrado na primeira noite que passaram juntos. E eu preciso de você, ela respondeu, completando a frase que se tornara o mantra deles. Quando se separaram, Sofia olhou ao redor do salão dourado, lembrando-se da mulher insegura que havia entrado ali um ano antes, hesitante e desconfortável com toda aquela ostentação. Sabe de uma coisa? Disse ela, sorrindo através das lágrimas. Desta vez eu me sinto completamente no lugar certo. Por quê? Porque desta vez eu não estou aqui fingindo ser alguém que não sou. Estou aqui sendo exatamente quem sou, com o homem que amo, celebrando uma vida que construímos juntos com honestidade e verdade. Daniel a girou no ar, rindo de pura felicidade. Quando é o casamento? Perguntou quando a colocou no chão. Que tal na praia, na comporta? Só nós dois, um juiz de paz e o mar como testemunha? Perfeito, concordou Daniel. Simples, verdadeiro e longe de qualquer ostentação desnecessária. Como tudo na nossa vida a partir de agora. Eles ficaram ali por mais 1 hora dançando, conversando, planejando detalhes do casamento e do futuro. Quando finalmente saíram do hotel, era quase meia-noite, e Lisboa brilhava ao redor deles com as luzes de dezembro. Daniel, disse Sofia quando pararam na calçada. Obrigada. Por quê? Por ter lutado por nós quando parecia impossível. Por ter escolhido a verdade quando era mais fácil mentir. Por ter me amado o suficiente para sacrificar tudo. Sofia, você ainda não entendeu?
O quê? Daniel segurou o rosto dela entre as mãos, olhando-a com toda a intensidade dos últimos 12 meses. Eu não sacrifiquei nada. Eu ganhei tudo. Ganhei você, ganhei uma vida de verdade. Ganhei a chance de ser quem eu realmente sou. Perdi posições, títulos, status, mas ganhei um propósito, ganhei amor, ganhei paz. Ele a beijou suavemente. E além do mais, disse quando se separaram, tenho a sensação de que nossa verdadeira história está apenas começando. Sofia sorriu, olhando para o anel que brilhava no dedo dela sob as luzes da cidade. Nossa verdadeira história, repetiu. Eu gosto do som disso. Eles caminharam de mãos dadas pela Avenida da Liberdade, planejando o futuro, falando sobre os casos que queriam aceitar, sobre a casa que queriam comprar, sobre os filhos que talvez tivessem um dia. Duas pessoas que haviam descoberto que o amor verdadeiro não era apenas sobre encontrar alguém que te aceite como você é, mas sobre encontrar alguém que te inspire a se tornar a melhor versão de si mesmo. E assim, onde tudo havia começado com um convite para dançar e terminado com a promessa de uma vida inteira juntos, Daniel e Sofia caminharam em direção ao futuro, sabendo que, independentemente dos desafios que viriam, enfrentariam tudo lado a lado, porque haviam aprendido a lição mais importante de todas, que, às vezes, perdemos tudo para ganhar o que realmente importa, e que o amor verdadeiro não é apenas dizer eu te amo, mas dizer eu preciso de você, e realmente entender o significado dessa necessidade, não como dependência, mas como escolha consciente de construir uma vida onde dois se tornam um, sem perder a individualidade, mas ganhando uma força que nenhum dos dois teria sozinho. Na varanda do apartamento deles, naquela mesma noite, eles brindaram com champanhe barato e corações cheios, olhando para a cidade que havia sido testemunha de sua história de amor. Para nós, disse Daniel, erguendo a taça. Para nós, concordou Sofia, e para todas as segundas chances que a vida nos deu. E quando se beijaram sob as estrelas de dezembro, ambos souberam que haviam encontrado não apenas o amor de suas vidas, mas o parceiro perfeito para todas as aventuras que ainda estavam por vir.